Bom, nesse vídeo vamos tentar falar um pouco sobre 2026, né, para o CSA. É claro, tem muita coisa acontecendo, nem sabemos quem que vai estar à frente do clube, por exemplo, na parte de diretoria e tudo mais para o ano que vem, mas eu quero falar um pouco mais sobre uma parte positiva, né, vamos colocar assim, que é de contratações, de reforços, montagem de elenco e perspectivas para o ano que vem. Será que, por exemplo, o Jonathan Gomes, que é um jogador que muitas de vocês queriam, né, o retorno para essa temporada, ele poderia voltar? Também analisando o atual elenco, né, quem poderia ficar para o ano que vem, até porque vários ainda não foram contratados por outras equipes, né? Para falar a verdade, foram poucos que já arrumaram um novo clube, não tem um problema, né? Pode ser que eles fiquem só até o final da Série B ou de uma Série C em algum outro clube, né? Não seria um problema. E alguns outros também que já passaram pelo clube, como por exemplo Luciano Castan. Será que não seria uma boa? Zagueiro de 35 anos que vive uma fase muito boa na carreira. Eu acho que ele ainda tem muita lenha para queimar e tem sido titular, né? No Criciúma não seria um reforço fácil, mas vamos falar aqui um pouco mais sobre esses pilares, né, do elenco. Uma boa montagem, quem sabe, para 2026. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Futebol Team. Bora chegar a essa marca aqui no YouTube que é de 22 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, conto com o seu like, com a sua inscrição, que nos ajuda bastante. Muito obrigado aí por termos batido essa meta dos 22 mil no YouTube, combinado? Então, vamos falar primeiramente dele aqui, né, o Jonathan Gomes, que foi anunciado pelo Sarmiento de Junín, clube lá da Argentina, onde ele tem revezado, né, entre titular e reserva. Ele chegou em julho, então não tem muitos números dele até aqui para a gente analisar. Foi entrando aos poucos e nas últimas duas partidas que ele fez, jogou como titular, uma no dia 9 e outra no dia 25 de agosto, né? Lá tem um jogo apenas por semana, mas tá assim, revezando, né? Metade titular, metade reserva nessa atual temporada aqui lá na Argentina. Lembrando que ele ficou muito tempo parado no Rosário. Nessa temporada mesmo ele só tinha feito 3 jogos, né, até junho, não tinha jogado com frequência. E no ano passado 24 partidas, né, 38 partidas, melhor dizendo, nenhum gol e 3 assistências. Então acabou ficando muito tempo encostado aí no Rosário Central. A última boa temporada dele foi em 2023, né, então tem tempo demais. E aí, pelo Racing, né, em 2023, 47 jogos, 4 gols e 3 assistências, ficou 2 anos, né, sendo titular absoluto no Racing. Então, acho que ele ainda assim tem um gás aí ainda para dar nessa reta final aí da sua carreira. Jogador que vale destacar, passou pelo CSA muito bem em 2019, 26 partidas, 5 gols e 3 assistências, bem naquela reta final mesmo da Série A, né, do Campeonato Brasileiro, somando só os números na primeira divisão. Foram 5 gols e 3 passes, 8 participações em 26 jogos disputados. Né? Não é à toa que ele tinha chegado pelo São Paulo, foi comprado naquela ocasião por quase 3 milhões de reais. No São Paulo não foi bem, foi prestado para o CSA, passou indo por Sport e Argentino Júnior, sem tanto destaque assim. Acho que pode ser uma boa para o ano que vem. A questão é, na Série C já foi difícil, né, contratar o jogador, como que será na Série D? Talvez até facilite, porque os números dele lá na Argentina não estão tão bons, né? Jogando numa equipe menor. E aí tem que ver também para o CSA que se vale a pena pagar um valor cheio pensando que é o Jonathan Gomes de 2019, sendo que não é. Claramente está bem diferente. Teria que ter uma adaptação e realmente analisar se é o melhor para o ano que vem. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bora falar de mais um que não teve uma grande passagem assim no CSA, que é o Todinho, né? Júnior Todinho, que jogou apenas 4 partidas em 2023, bem naquela reta final mesmo da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Até marcou um gol e tudo mais. A questão é, acabou que não teve mais campeonato para ele jogar. Está atualmente no Vila Nova, onde tem revezado entre titular e reserva, acabou perdendo essa posição. Inclusive marcou gol no último jogo que ele fez no dia 8/9, né? Então tá aí, certamente não deve continuar no Vila para o ano que vem, até porque já está perdendo espaço, opção ir para a ponta. Nesses últimos 2 anos no Vila Nova, né, 1 ano e meio basicamente, 9 gols e 5 assistências em exatas 60 partidas, né, até aqui no Vila Nova. Quando saiu do CSA fez um bom campeonato paulista pelo Água Santa e está jogando atualmente a Série B. E aí outro fator que o CSA vai ter que lidar, que não tinha tempo, né, que não passava por isso, está na 4ª divisão, que isso aí prejudica demais. Então ele foi titular numa Série B, revezando aí a titularidade. Ele ir para ser titular na Série C, compensa. Agora, ir para a Série D, será que faria sentido? Então tem que analisar todo esse cenário aí, se vai realmente ser viável ou não de imaginar para o ano que vem. Complicação que nos outros anos, né, o CSA nunca teve esses problemas de fato. Outro aqui também é o Thiaguinho, que teve uma rápida passagem no CSA
em 2023, que está no CRB, né? Então aí é uma situação um pouco mais complicada. 36 jogos, 7 gols e uma assistência, um jogador que eu ficarei de olho, né? Até porque ele já jogou nos dois clubes, então para imaginar um retorno não custa nada. A fase dele na Série B tem sido titular, um desempenho bem interessante. E lembrando, né, que ele pertence ao Flamengo e está emprestado. Tendência é que ele fique em definitivo no CRB, e aí complicaria um pouco mais as projeções, né? No CSA ele foi bem, 2 gols em 20 jogos, revezando, né? Não foi um titular também absoluto naquela ocasião. Tá aqui o desempenho dele antes de ir para o Sampaio Corrêa terminar a Série B do Brasileirão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também sobre o jogador. Bora falar também sobre outros dois zagueiros, que seria tanto o Alan Costa, que estava por último na Série D pelo Uberlândia, onde foi titular absoluto, 10 partidas e 1 gol, jogador que pelo CSA foi muito bem em 2019 e 2020, até ir para o Avaí. Então, um jogador aí que pelo CSA, né, teve uma identificação, depois ficou aí no Avaí 2020, 2021, foi lá para o futebol da Índia, né, ficou um ano por lá e retorna ao Avaí ficando em 2023 e 2024. Então assim, acho que pode ser uma boa. Já estava jogando por último a Série D pelo Uberlândia, tinha feito o campeonato estadual pelo Brasiliense, mas ele não entrou em campo, tá? Não entrou, não jogou então nessa ocasião. Acho que pode ser uma boa. O último clube dele foi o Uberlândia em julho, né? O último jogo dele no dia 26. É um jogador que eu ficarei de olho, tem 34 anos, destro, 1,94 m. E uma opção aí de zagueiro canhoto é o próprio Luciano Castan, que sem dúvidas deve ser muito grato, né, ao CSA, porque quando ele sai do Brasil, passando por bases como São Bernardo, Paraná e Santos, ele nunca tinha jogado como profissional em um time, por exemplo, numa Série A, numa Série B, protagonista, um time grande. Não, ele passou pelo Brest da França e o Al-Khor, lá do Catar. E aí chega no CSA, ficando em 2020 e 2019, principalmente, né? Ótimo desempenho que projetou ele totalmente, né, para jogar em clubes bem relevante, que se não fosse por essa passagem boa no CSA, certamente ele não teria chegado no Curitiba, no Cruzeiro, no Guarani, no Sport, e sempre com boas participações, né? No Curitiba sempre titular absoluto, em 2023 foi para o Guarani, só jogou 10 jogos, porque o Cruzeiro pagou sua cláusula, né? E trouxe ele para a Série A, onde foi muito bem mesmo naquela Série A nota média dele foi de 7,30 na primeira divisão. Em 2024 foi para o Sport, ajudou o Sport a retornar à Série A, foi titular no começo e no final da temporada perdeu a posição, mas ainda assim fez parte do elenco e nesse ano está ajudando o Criciúma, que está brigando, né, na parte de cima aí da tabela também, é um dos candidatos ao acesso para a Série A. E aí se subir fica difícil de imaginar, né, um retorno do Luciano Castan, irmão aí do Leandro, que jogou em muitos times, né, aposentou por último aí no Guarani, jogou no Vasco também, e muito tempo no futebol europeu. Antes tinha uma disparidade muito grande, né, óbvio, né, ele jogou na Roma, jogou na seleção, então um jogador com carreira maior, mas ainda assim, pelo menos o Luciano Castan conseguiram, né, várias vezes jogar a Série A, jogando também para grandes clubes do país, e certamente deve ser muito grato ao CSA, quem sabe um retorno para o ano que vem. E aí agora fica uma situação do seguinte, de alguns atletas que eu vejo que poderiam ficar para o ano que vem, que fariam parte do pilar do time. No meio de campo, o Gustavo Nicola, só tem 26 anos, fez 42 partidas e 2 assistências nessa temporada, já está no clube desde o ano passado, ou seja, já está ambientado. Se ele ficasse, né, permanecesse, acho que poderia sim ser uma boa. Assim também como outro meio-campista, o Camacho, que não terminou tão em alta, mas eu acho que é um jogador que pode ser o cara experiente, né, para esse elenco. Não acho também que o CSA tem que sair contratando um monte de veterano e nem só colocando na base jogadores sub-21, 22, 23 para atuar. Acho que a permanência dos dois pode fazer uma grande diferença, né? Então o meio de campo com o Gustavo Nicola, o Camacho e o Jonathan Gomes como meia, acho que pode ser bem interessante para o início do ano e obviamente mantendo o Thiago Marques para ser o titular na posição. Não fez uma boa reta final, né? Não mesmo, 41 jogos, 17 gols e 2 assistências. Vale lembrar também que o Ciel chegou nessa reta final da temporada, acho um nome que vinha de uma boa fase, acho que permanecendo pelo menos um para ser esse protagonista, esse titular, pode ser uma boa. Aí eu não sei se você concorda comigo ou não. Se você for a favor de uma reformulação total e tudo mais, não vou julgar também, mas pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vou deixar outras sugestões de conteúdos para vocês e nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera!